Bom dia, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou continuar aí falando sobre espelhos esféricos. Vou mostrar como é que a gente usa os raios que eu apresentei na aula passada para construir as imagens que a gente observa nesse tipo de espelho. A gente vai começar com o espelho côncavo, é o mesmo desenho, né, que eu mostrei na aulinha passada. A parte espelhada está voltada aí para a nossa esquerda no vídeo e a gente tem um objeto luminoso. Aliás, gente, para facilitar, se você tiver, por exemplo, as listas impressas, fica bem fácil de você acompanhar essa aula. A lista 13 tem exatamente os 6 desenhos lá que eu vou fazer, as 6 construções já estão lá, é só você ir acompanhando na própria lista, que você já resolve inclusive, tá? Esse objeto, gente, pode ser no fundo qualquer coisa, está representado aí como uma vela, mas pode ser qualquer objeto luminoso. A ideia é que este objeto vai emitir luz, dezenas de milhares, de centenas de milhares de raios de luz. Claro que a gente não vai desenhar eles todos. Alguns desses raios vão bater no espelho e vão convergir em um ponto. E aonde eles convergirem, ou seja, onde eles se encontrarem, se forma a imagem. Na prática, a gente precisa desenhar apenas 2 raios, que já está bom, a gente já consegue descobrir aonde forma a imagem. Então, deixa eu mostrar como a gente faz. Por exemplo, partindo desta ideia de que o objeto emite diversos raios de luz, vamos desenhar um raio de luz bastante simples. O raio que sai do objeto e bate no espelho, só que ele se propaga paralelo ao eixo principal. Aí, qualquer coisa, tem que voltar na aulinha anterior para lembrar. O que acontece com este raio, gente? O que acontece com o raio que chega paralelo? Ele reflete no espelho e passa pelo foco. Então, a gente desenhou o primeiro raio aí, tá? O objeto, né, emite o raio paralelo, bate no espelho côncavo, passa pelo foco. Agora a gente desenha o segundo raio. Eu estou, por exemplo, mostrando que passa pelo foco, porque é um raio bastante simples para você desenhar. E o que acontece com esse raio, gente, que passa aí pelo foco? Bem, o raio que passa pelo foco, ele sai paralelo, né, ao eixo principal, desse jeito. Repare então, agora a gente tem 2 raios, né? Eu desenhei o paralelo que passa pelo foco, que passa pelo foco e sai paralelo. E repare que eles estão se encontrando, né? Neste ponto aqui, ou seja, é neste ponto que vai se formar a imagem. Repare que essa imagem se formou abaixo do eixo principal. O eixo principal, essa linha preta aí onde está o centro, o foco e o vértice. Os raios saíram de cima dele, né? O objeto está acima dele e se cruzaram abaixo dele. Isso mostra uma imagem invertida, que é fácil de ser percebida. Repare, vamos mostrar aqui um exemplo, né, de formação dessa imagem. Isso aqui, gente, essa imagem que eu consegui, ela está projetada na parede. Tudo que eu fiz foi pegar um quarto escuro, deixar a luz entrar bem pouquinho, tá? Como dá para notar aí à direita, né, da foto, e peguei um espelho de maquiagem comum e apontei esse espelho para a parede. Escolhendo razoavelmente a distância, a gente consegue projetar a imagem dos objetos que estão lá fora, no caso, esse edifício que está na frente do meu prédio.
Repara que o edifício está de cabeça para baixo, o céu, né, está embaixo dele na imagem. Essa é uma imagem invertida. E tem um outro detalhe sobre essa imagem. Ela é uma imagem que é produzida, projetada numa parede. Isto a gente tem um nome específico. É uma imagem real. A imagem do espelho plano, ela é virtual. Eu não posso projetar em nenhum lugar. Eu só posso olhar para ela. Essa imagem invertida aí do espelho côncavo é diferente. Eu posso literalmente projetar em algum lugar. Essa é a primeira característica da imagem real. Ela é projetável. Basta colocar uma tela no local onde se forma a imagem, no caso a parede. A segunda propriedade, gente, a imagem se formou na frente do espelho. Repare, né? A frente do espelho aí está voltada para a esquerda. É a segunda propriedade da imagem real. A terceira propriedade, essa imagem é invertida. Toda vez que a imagem é real, ela é invertida. O contrário também vale. Toda vez que a imagem é virtual, ela é direita, ou seja, ela está de cabeça para cima. Essa é uma regrinha de ouro aí. Anota aí no seu caderno. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita. Essa é a terceira característica. E a imagem é formada pelo encontro de raios de luz. Se você reassistir a aula do espelho plano, você vai perceber que lá a imagem era formada pelo encontro de prolongamentos. Aqui não, aqui são os raios mesmo que se encontram. Por isso que eu posso projetar numa parede, porque os raios realmente chegam na parede. E a terceira característica, que dá para observar, né, na minha parede, né, na foto que eu tirei, é que a imagem é menor, né? Claramente a imagem é menor do que o edifício que está aqui na frente de casa. Então, quando o objeto está bem afastado, né, que é o caso de um edifício em relação a um espelho côncavo, quando o objeto está além do centro, a imagem fica real, invertida e menor. Uma aplicação interessante é um telescópio, por exemplo, aí a gente tem o telescópio Hubble, que está em órbita desde os anos 90. A ideia, né, desse telescópio é que ele é um espelho côncavo gigante. A luz vem de uma estrela, bate no espelho e, né, se concentra em um ponto onde tem um sensor digital que capta a imagem. Pode parecer meio esquisito, mas um telescópio não é para aumentar os objetos? Gente, não é para aumentar os objetos, né? Você não precisa aumentar o Sol, aumentar Júpiter, essas coisas são grandes o suficiente. O importante é criar uma imagem nítida e próxima, né, do seu olho. O telescópio é para isso, não é para aumentar os objetos, é para tornar uma imagem mais próxima do seu olho para ter maior nitidez. Vamos para o segundo caso agora. Quando o objeto está em cima do centro, sobre o centro de curvatura. Agora eu vou passar mais rápido, né? Porque o desenho você vai ver que é bastante parecido. Mesma coisa, vou desenhar dois raios. O primeiro raio que eu estou desenhando, o paralelo. Bate no espelho, passa pelo foco. O segundo, o que passa pelo foco. Bate no espelho, sai paralelo. E aí, né, gente, acaba que a imagem se forma exatamente abaixo do centro. Os raios se encontram, nesse caso, exatamente embaixo do centro. Então, forma uma imagem real, porque os raios realmente se encontraram, invertida exatamente embaixo do objeto e igual ao objeto, né? Quando eu digo igual em tamanho. Se o objeto tiver 10 centímetros de altura, a imagem também tem 10 centímetros de altura. É um caso particular quando o objeto está exatamente no centro. Agora vamos colocar o objeto um pouquinho mais próximo.
entre o centro e o foco. Repara, né? O objeto está chegando cada vez mais próximo aí do espelho. Mesmo desenho, os raios paralelos bate no espelho, passa pelo foco. O raio que passa pelo foco bate no espelho, sai paralelo. Repara que eles se cruzaram novamente à frente do espelho, só que agora mais distante. Forma de novo uma imagem real, né? Porque os raios se encontram aí na frente do espelho. Então, uma imagem real. Forma uma imagem invertida, porque todas as imagens reais são invertidas. E uma imagem, neste caso, maior do que o objeto. Isso deve ter alguma aplicação, né, gente? A gente pegar um objeto e conseguir uma imagem maior e projetável. O exemplo é isso aqui. Aparece muito nos filmes do Batman, né? O bate-sinal, que é para chamar o Batman. Se você não sabe o que é o bate-sinal, assiste algum filme do Batman, tá? Vai ter lá o bate-sinal. Normalmente projeta essa imagem do morcego na nuvem. Hoje em dia, tem um dia particular do ano, que eu esqueci qual é, que é o Batman Day, onde as pessoas fazem isso, projetando em prédios a imagem do morcego. Usa-se holofotes, né, que são espelhos côncavos gigantes, para projetar as imagens. Agora, uma coisa que é importante seria o seguinte: como a imagem é invertida, para você projetar a imagem de cabeça para cima, o objeto é que tem que estar de cabeça para baixo. Né? Isso nem sempre aparece nos filmes, mas, né, como a imagem anterior mostra, é possível fazer essa projeção, mas o morcego objeto tem que estar de cabeça para baixo para que a imagem saia de cabeça para cima. Quarto caso, é o quarto exercício que está aí na lista. O objeto está sobre o foco do espelho côncavo, exatamente em cima do foco. Agora, o desenho vai ser um pouquinho diferente. Eu comecei com o raio paralelo, que bate no espelho e retorna passando pelo foco. Agora não vai ter como desenhar o raio passando pelo foco, né, gente? Porque senão o raio vai para baixo e nem atinge o espelho. Então a gente desenha o que passa pelo vértice. O que bate no vértice, ele retorna com o mesmo ângulo. Quando você faz o desenho direitinho, os raios que saem são paralelos. E raio paralelo não se encontra nunca, né, gente? Então não forma imagem. Tem um nome técnico, a gente diz que a imagem é imprópria, porque é impróprio falar de imagem, né? Raios paralelos não se encontram, nem à frente nem atrás do espelho. Daí o nome imagem imprópria. Você já viu uma imagem imprópria? É um farol, né? Você não vê a projeção da lâmpada, você vê só um facho, né? Um raio de luz, né? Um facho de luz saindo ali do farol. Farol marítimo, farol de milha de um carro, são exemplos onde a lâmpada está no foco para que os raios saiam praticamente paralelos, né? Não formando imagem, mas iluminando, né, locais bastante distantes. O último caso do espelho côncavo é quando o objeto está entre o foco e o vértice, ou seja, quando o objeto está bem próximo do espelho. Esse é o caso de um espelho de aumento comum. Você pega o espelho de maquiagem, por exemplo, um espelho que amplia a sua imagem, você não vai se olhar de longe, você tem que se olhar relativamente de perto para que haja esse aumento. O que acontece é o seguinte: o raio paralelo bate no espelho e passa pelo foco. E o do vértice reflete com o mesmo ângulo. Só que agora os raios continuam não se encontrando, mas eles estão divergindo. Os raios não se encontram,
Mas se eu prolongar os raios, eles se encontram atrás do espelho. Não existe realmente nada atrás do espelho, mas o nosso olho vai entender, o nosso cérebro vai entender de que os raios vieram lá de trás do espelho, do ponto onde os prolongamentos se encontram. É nesse ponto que a gente diz que se forma a imagem. Essa imagem agora é virtual. Características da imagem virtual. Ela é direita, repara, né? Ela está de cabeça para cima, ela está atrás do espelho, ela é o encontro de prolongamentos, e se eu botar uma tela atrás do espelho, não forma nada lá, porque não tem luz lá, né? Essa imagem só pode ser observada, só posso olhar para ela, mas eu não posso projetá-la em lugar nenhum. Então, uma imagem virtual, direita e maior, né? Claramente, aí o desenho mostra que a imagem está maior. É um espelho de aumento, né? Por exemplo, como essa situação que a gente está vendo aí. Esse é o espelho do Hubble, do telescópio, que eu mostrei. Só que, no caso, os objetos estão bem próximos, né? Que são as pessoas, os objetos aí estão bem próximos do espelho. Resultado, né? Você tem uma ampliação. Finalmente, gente, o último caso aí, agora é o único caso do espelho convexo, vale para qualquer posição do objeto. Repara que foco e centro agora estão atrás do espelho e o objeto aí continua à frente. É um pouquinho mais complexo o desenho. O raio que chega paralelo, ele passa pelo foco, mas como o foco está atrás do espelho, não tem como, né? O que passa é o prolongamento. O raio reflete e o prolongamento passa pelo foco. O do vértice reflete e sai com o mesmo ângulo. Repara que eu prolonguei também. Os únicos raios que eu estou prolongando são aqueles que saem do espelho, tá? Esses prolongamentos se encontram e a imagem se forma no ponto de encontro. É uma imagem virtual, porque se formou atrás do espelho. Todas as vezes que você se olha no espelho convexo é dessa forma. Então, por exemplo, numa bolinha de Natal, né, que é um exemplo bom de espelho convexo, a imagem vai ser virtual, né? Dá para notar que ela é virtual porque ela é direita. E é menor, né? A imagem que a gente vê numa bolinha de Natal é sempre menor que a gente. Ou num espelho de vigilância, né? O espelho de vigilância é um exemplo muito comum aí de espelho convexo. Gente, qualquer coisa, reassiste essa aula para pegar direitinho o jeito de fazer as construções, tá? Eu sei que num primeiro momento pode parecer complexo, mas você tem que fazer essas construções algumas vezes para que elas fiquem, né, mais óbvias, tá? Grande abraço, falou, até mais!